Fala pessoal, estamos aqui iniciando mais um podcast e o nosso convidado de hoje é o vereador Tiago Fernandes, ele que também é desportista aqui da cidade de Parnamirim, e vou passar aqui a apresentação dele aqui. Olá pessoal, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar participando aqui do podcast, né? Voa Trampolim, e falar um pouquinho realmente do nosso caminhar dentro do esporte da nossa cidade e por que não dizer todo o estado do Rio Grande do Norte. Isso aí, muito bem. O cara já viajou aí o Brasil quase todo aí competindo, né? Viajamos por algumas cidades, estados, né, representando nossa cidade, representando nosso estado, né, através do karatê, né, o esporte a qual fui atleta, professor, né, e pude representar essa tão querida cidade que é a Parnamirim. Sim, eu vi aqui no seu histórico aqui que você começou o esporte na natação, não é isso? Isso, acho que como a maioria das crianças, né, até como uma forma de sobrevivência realmente, sim, né, o esporte da natação por ser um esporte completo, importante, né, então é muito necessário. Então a maioria dos pais é a primeira modalidade que eles, né, tentam realmente incentivar para que seus filhos pratiquem, né? Nem tanto como esporte de fato, mas realmente pela sobrevivência, né? Para uma praia, uma lagoa, uma piscina, então tem que ter as noções básicas. Após a natação, né, que foi um esporte que eu tive uma vida útil até bem longa, não cheguei a ser atleta realmente competitivo, né, participei um pouco, né, treinei um pouco futebol, mas tinha uma brigazinha entre eu e a bola, então a vida útil foi bem curta. Eu também tentei jogar bola, mas as pernas eram duras demais, eu tive que ir para as lutas mesmo, eu me identifiquei. Aí, apesar do chute ser bom, mas sem a bola, né, foi quando eu iniciei no karatê, iniciando aqui no nosso município, Sensei Leandro, né, quem não conhece, Sensei Leandro aqui em Parnamirim, em todo o estado, realmente. Sim. E ao ir estudar no Colégio Salesiano São José, né, com o Sensei Marcos Patriota, iniciei os treinos com ele, e onde eu iniciei de fato a vida como atleta, né, onde tive uma vida... 8 anos? Não, nesse período já era um pouco maior, né, já tinha quase 11 anos. Sim. Então foi onde eu comecei a competir realmente, né, competindo em estadual, regionais, brasileiros, nos Gernes e outras competições mais. Quero mandar até um abraço aí pro professor Leandro, já deixei um convite aqui, mas eu vou formalizar com ele. E mandar um abraço também pro professor Marcos Patriota, gente boa, conheço também, sou amigo do filho dele, Júnior. Isso, né? Sensei Leandro, né, o nome aqui no nosso município, hoje ele tá até a nível nacional, né, é árbitro nacional da Confederação Brasileira de Karatê, então continua se destacando muito bem, né? E levando o nome da nossa cidade também, né, pelo outro lado, como técnico ou como árbitro, realmente nas competições nacionais. E me conta aí como é que foi essa paixão pelo karatê, como foi que iniciou esse rapaz, realmente é isso que eu quero pra minha vida. No início não foi tanto uma paixão, não. Foi não, né? Meio que forçada. Né? Eu iniciei na Academia Performance, ali no centro, morava próximo, né, na casa da minha avó, bem próximo de lá, quem me conhece sabe da localização. E meio que para ter uma prática esportiva, né, meus pais sempre incentivaram bastante. E foi através, né, do karatê que, como eu disse há pouco, que eu tive esse feeling realmente de ter essa vida de desportista. Então, no início era meio que forçado, né? Porque, de fato, não só o karatê, mas a maioria das artes marciais, e como qualquer outro esporte, né? Tem uma parte física, a parte técnica, que, de certa forma, para que você consiga ter uma adequação e realmente um trato mais fino, né? Uma adequação técnica, tem que ter aquela constância. Então a criança quer brincar, quer correr, quer pular, mas tem horas que precisa ter realmente aquele regramento. Ainda bem que você se manteve, né? Porque eu tenho meu filho, ele começou a treinar quando era pequeno, jiu-jitsu, aí gostava muito. Aí um período ele foi começando a ficar desgostoso, eu comecei a forçar, obrigar ele a ir, pronto. Hoje ele não quer passar nem em frente à academia, acredita? É justamente isso que muitas das vezes tira muitos atletas. Né? Justamente se não tiver essa persistência e achar o professor, não tiver esse olhar, né, e achar realmente o meio termo, tem que ter a técnica, claro, mas tentar trabalhar a parte lúdica, não forçar, né, porque se realmente quer brincar, né, e através da brincadeira a gente consegue extrair realmente a adequação daquela técnica. Mas como você disse, né, eu persisti. Né, quando eu mudei de escola, né, comecei a competir, realmente comecei a desenvolver aquele lado competitivo e a gente tenta se desafiar, né, e foi onde eu
digamos, avancei bastante, né, enquanto atleta de fato, né? Antes eu era apenas um mero praticante, né? Mas quando comecei a competir, a gente começa a se desafiar, a tentar ultrapassar obstáculos, né? Ter aquela superação que é natural de qualquer atleta, e realmente a gente buscou ter realmente uma vida, né, de atleta, uma vida desportiva da melhor forma, e sempre se desafiando e participando das diversas competições. Eu vi que você participou aqui de várias etapas do Gernes, né? Vários anos. Isso, desde o primeiro ano, ao entrar, né, no Salesiano, no ano 1997, eu sempre participei. Né? No primeiro ano, apenas nas modalidades de equipe, né? Para quem não conhece o Karatê, principalmente no Gernes, a gente tem as competições de kata e comitê, né, que é a luta tanto individual como equipe. Na minha primeira participação, só, né, participei, mas só tive êxito nas competições em equipe. Sim. Mas a partir do segundo ano, a gente já conseguiu tanto em equipe como no individual. E no ano 2000, né, fui consagrado atleta ouro do Gernes, com 3 medalhas de ouro e uma de prata. Né, quase que unanimidade, mas por um mero detalhe, né, mas o que importa é que a gente realmente alcançou um dos nossos objetivos para aquele ano, era justamente o atleta ouro, e a gente conseguiu, né, e consegui participar até meu último ano de escola, no ano 2003, representando, né, a escola que eu estava estudando na época, que era o CELME, CELME Zona Sul, e graças a Deus sempre medalhando, sempre me destacando dentro da minha modalidade. E explica um pouquinho aí dessa parte individual do karatê. É kata, é comitê, que é o combate, né? Isso. Né, eu sempre participei dos dois, tanto do kata, né? Como eu disse mais uma vez, para quem não conhece o karatê, o kata é uma luta imaginária. Né? E o comitê, de fato, é o combate propriamente dito. Mesmo tendo um lado mais calmo, né, mais tranquilo, mas eu sempre me destaquei muito mais na luta, né, no comitê. O kata eu participava, mas era meio que só participação. Tinha, muitas das vezes tinha um destaque, medalhava, né, mas o meu forte mesmo era o comitê, né, a luta, onde a gente ia pro combate e lá a gente se transformava, né, o lado calmo ficava fora do tatame, mas lá a gente procurava sempre fazer o melhor. Sim. E me diz uma coisa, foi quanto tempo para chegar na faixa preta? Coroando, né, esse ano de 2000, como eu disse, que era um dos meus principais anos, né, após que eu iniciei nessa parte competitiva, também chegou a faixa preta, né, no ano que eu fiz o exame de graduação. Eu iniciei o karatê no ano de 93, 94, né, mais ou menos. Então, foi de 7 a 8 anos para eu alcançar a faixa preta, né, com muito treino, muita, né, responsabilidade, muitas competições, né, e a gente teve esse êxito também de alcançar essa graduação, né, que qualquer arte marcial é a primeira das últimas, digamos. A gente fica ali, aquele desafio, objetivo, né? Chegar na faixa preta cedo. Acho que qualquer criança, né, que inicia qualquer arte marcial, claro, quer participar de competição, quer treinar, quer se divertir, mas um dos primeiros objetivos eu quero ser faixa preta. Faixa preta. Aí já tá em quantos dans, né? Isso, também. No jiu-jitsu é grau. Uhum. Como eu não atentei muito para essa, não enveredei, digamos assim, mais, né? Eu parei, digamos, na primeira. Sim, no primeiro dan, né? Porque realmente eu não fiz, né? Marcos, né, que foi meu último sensei, sempre vamos voltar para você fazer o exame. Né? A gente é um dos nossos objetivos para o próximo ano realmente retornar. Né? A vida é um pouco corrida hoje em dia, mas até como forma de buscando, né, melhor qualidade de vida, coisa do tipo, a gente retornar e fazer essa atualização dos dans. Né? Hoje, se fosse pelo tempo, eu já estaria para o terceiro, quarto ou quinto dan. Né? É isso. Aí, depois da vida de atleta, começou a trajetória como professor. Isso, né? Por essa... Um pouco aí da história. Por essa caminhada, né, enquanto atleta, enveredei para o curso de Educação Física. Né? Era um dos cursos que, desde o ensino... Na verdade, eu comecei a me encaminhar para ela no ensino médio, né? Onde a gente já tem, né? A gente já consegue construir realmente um posicionamento, qual profissão quer seguir, qual a área quer seguir,
né? Antes disso, eu pensava justamente fazer jornalismo. Sim. Até o final do meu ensino fundamental, eu ia ser jornalista, ia trabalhar em emissora A, B e C. Né? Mas depois comecei a me direcionar para a educação física. Educação física mesmo. E ao me formar, né? Na verdade, antes mesmo de me formar, já tinha começado a trabalhar, né? Fui professor da rede municipal como estagiário de educação física, né? Trabalhei no Salesiano também, mas no Salesiano Dom Bosco, né? O que é aqui em Parnamirim como professor. Trabalhei no Florescer também, que é uma outra escola aqui do município, que fica na Copab, né? Na rede municipal, fui estagiário, na verdade, no Costa e Silva, né? Que é aqui no centro. E tudo isso ou na educação física ou em algumas modalidades, né? No futsal, no vôlei também, no karatê, na natação. Todas essas modalidades. No judô, já também auxiliei também, né? Eu sei antes lá no Dom Bosco. E a gente tentou dar a nossa contribuição realmente em todas essas modalidades, né? E a partir daí, não competindo mais, mas levando nossos atletas para as competições. É bom que a área da educação física, a nossa área, né? O leque é bastante... É muito extenso. Né? Muita gente pergunta, acha que o professor consegue dominar todas as modalidades, né? O domínio, de fato, pode não ter, mas, mesmo na noção básica, né? Qualquer profissional formado em educação física, ele consegue ter uma ideia, né? Uma noção para, pelo menos, iniciar essa prática esportiva de qualquer criança, qualquer adolescente. Sim. E me diz uma coisa, você tem algum plano futuro, um projeto? Rapaz, eu quero botar um projeto de karatê, alguma coisa, ou já vem contribuindo com algum? Não, a gente já contribui, né? A gente já ajuda alguns projetos sociais, né? De karatê, de jiu-jitsu, de judô, né? Temos em nosso município a Semana Municipal das Artes Marciais, de autoria do nosso mandato, onde a gente realizou pelo primeiro ano este ano. Eu participei lá. Justo. E esperamos que o próximo ano a gente consiga fazer algo ainda mais amplo. Sim. Né? Mas para que não só os praticantes, né, que já são praticantes, participem, mas a população como um todo. Né? Porque ainda existe, você é da arte marcial, você sabe tão bem quanto eu, um pouco de preconceito ainda. Sim. Né? Fulano pratica jiu-jitsu, pratica karatê, pratica judô, pratica capoeira e outras artes marciais. Só quer brigar, é violento, é marginalizado. E já diminuiu bastante. Mas ainda existe um certo preconceito. E um dos intuitos principais da Semana de Artes Marciais é dar essa visibilidade com o objetivo de diminuir esse preconceito, né? E aqueles que conheçam, vejam, vixe, não é violência, pelo contrário, é para uma quebra da violência. É verdade. Né? A quebra do ciclo de violência que muitas vezes acontece. As artes marciais são muito boas para disciplina, né? Sim, né? Se visa muito, né? Por ser caráter também. Sim, se visa muito, por ser uma modalidade esportiva, a questão da melhora da saúde. Esse é um dos principais, né? A melhora da qualidade de vida, da saúde, né? Da parte física, realmente. Mas vai muito mais além, como você falou, né? Tem a parte da disciplina, a formação do caráter, né? A concentração é muito trabalhado, o discernimento de tomar, né, decisões e muitas das vezes de forma assim muito imediata, né? Numa luta, você tem que saber se vai atacar, se vai defender, se vai ter a iniciativa, se vai aguardar que o adversário venha. E isso na nossa vida é comum e constante. Você tem que tomar decisões, né, imediatas. E isso a gente vem aprendendo. Realmente. O pensamento fica mais rápido. Mais rápido, mais ágil, justo. Será que eu vou agir agora? O que é que eu faço? Bem rapidinho a gente resolve, né? Tem que tomar aquela iniciativa. Né? E ter realmente que aquela iniciativa, seja ela de forma correndo atrás ou aguardando seu adversário, que você tem que fazer de forma assertiva. Né? E a gente fica mais tolerante, né? Ao intolerável, né? Justamente. A gente é mais resistente também a muitas ações que possam vir, que possam acontecer. E falando da Semana Municipal, do esporte, né, em si, graças a Deus hoje a gente vê que as escolas antigamente, particular, né? Tinha muito preconceito, né, de colocar uma arte marcial. Hoje a gente vê que as escolas hoje tem judô, tem karatê, tem jiu-jitsu. É algo que é muito presente e vem crescente, né? Que a gente pode fomentar ainda mais, né? Só retornando à pergunta anterior,
né? A gente tem esses projetos, mas a gente realmente busca ampliar, né, ainda mais. Temos algumas solicitações no nosso mandato, algumas indicações, né, é que o município ele consiga fazer parcerias públicos-privadas. E dentro dessas parcerias, voltando especificamente ao esporte, né, é que se tenha realmente a inserção de alguma modalidade, né, de lutas, uma modalidade, alguma arte marcial. Quando eu estava na Secretaria de Esportes, passei um pouquinho de tempo lá como secretário, eu tinha um plano, um projeto de criar um campeonato municipal de artes marciais. Uhum. Aí a gente ia fazer, tipo, 2 semanas ou 3, não sei, dependendo da quantidade de atletas. Aí a gente ia fazer todas as modalidades de artes marciais. Karatê, judô, jiu-jitsu, capoeira, muay thai, tudo. Isso é importante. Pra ficar no calendário do município, sabe? Justo. Isso é importante até para, como eu disse, volto a dizer, um dos objetivos da semana, né, das artes marciais. De dar essa visibilidade. Né? Muitas das vezes, aquele cidadão só acredita ou só perde um pouco o preconceito se ele vir. Sim. E ao ter aquele contato mais direto, vai ver que não é essa violência toda que muitas vezes, né, se prega. A gente vê muito na mídia, né, fulano de tal, praticando de tal modalidade. Mas tem que ver muito o caráter daquele cidadão, né, quem é aquele cidadão, o que vem por trás dele. Não é pela prática apenas daquela modalidade, daquela arte marcial que ele se tornou violento. Né? Vai muito mais além. Vai além, né? Tem um histórico por trás, né? Muitas das vezes, um histórico que é até familiar. Sim. Né? Tem que conhecer o contexto familiar para entender realmente, muitas das vezes, aquele comportamento daquela pessoa. Mas quando a gente começa a praticar, eu tiro por mim, que quando eu era mais jovem, assim, adolescente, né? Com problemas familiares em casa também, eu me tornei um pouco agressivo, porque era um reflexo do que eu passava. Mas quando eu comecei a treinar realmente, que eu comecei a me dedicar, que eu quis, rapaz, não, eu quero isso pra mim aqui, o esporte, eu quero competir, mudou totalmente a minha cabeça, o meu caráter, não brigava em rua. É algo que se tinha muito, né, antigamente, né, mas que realmente já mudou. E isso parte muito, primeiramente, do professor que está à frente, do sensei que está à frente, né, da forma que ele conduz os seus atletas. E como eu disse, o sensei vai ser o espelho, né? Mas também o atleta, ao começar a criar uma consciência, começar a conhecer, a estudar, né? Hoje, ainda bem que todas essas modalidades não está sendo apenas a prática, né? Mas a grande maioria dos professores, dos senseis, está incentivando realmente ao estudo. Exatamente. Ao estudo da modalidade como um todo. Não é só você aprender as técnicas, aprender golpe A, B e C, né? Mas saber qual a história daquela modalidade, de onde ela surgiu, como chegou no Brasil, como é praticado no Brasil, quais são as formas de se praticar, aqueles golpes serve para quê, como ele deve ser feito. Então, tudo isso é importante, principalmente nessa conscientização daquele praticante. É verdade. Seria bom, né, que as federações de artes marciais ajudassem também os atletas a procurar uma bolsa numa faculdade. Claro. Né? Teve uma época aí que, se não me engano, não sei se foi a Maurício de Nassau, eles fizeram uma parceria com a academia, acho que foi até a Kimura, se eu não me engano, fizeram e pegaram os melhores atletas lá e foram dando bolsas, e bastante gente lá foram formados. Tem algumas universidades, né, a Nassau, como você me falou, é uma das mais fortes, pelo menos que eu tenho conhecimento, de buscar essas parcerias. Né, de incentivar o estudo, né, do ensino superior para aqueles que já praticam alguma modalidade, né, fortalecer ainda mais. E isso é muito importante. Né? Importante porque ele vai fomentar que aquele hoje atleta seja um futuro profissional, né, um futuro professor, um futuro sensei, mas também sem esquecer a parte, né, dos estudos, né, a formação realmente acadêmica dele. E a gente precisa realmente reativar ainda mais. Né? Essa semana a gente realizou aqui na Câmara, né, uma sessão de homenagem aos alunos atletas do município de Paranaíba que participaram da fase final do Gernes, e algumas falas dos pais, principalmente, né, voltados às escolas, que as escolas, a sua grande maioria,
tenham essa consciência mais de incentivar cada vez mais a prática esportiva, né? Incentivando seus alunos a participarem do esporte. Eu vejo o que acontece nas escolas municipais é porque a maioria dos professores que são de educação física, eles não são da área esportiva, de modalidades. De modalidades, artes marciais, por exemplo. Isso. Aí vai ter um campeonato de karatê. Aí o professor, não, mas eu não entendo nada de karatê, aí não escreve o aluno. Não, justamente. E só concluindo, e vou chegar nesse ponto, eu acho que isso também se leva muito para as universidades. Teve uma época que foi muito forte. Eu fui aluno da UNP. Sim. E lá eu tinha incentivo, né? Eu tinha uma ajuda por ser atleta. Né? A Nassau vem isso muito forte. A Estácio da mesma forma. Mas, pronto, a UNP hoje, até onde eu sei, já não está dessa forma mais. Sim. A Nassau é a única que eu tenho conhecimento que ainda está com esse incentivo todo. A Estácio também, vez ou outra, ainda ajuda. A Uni, eu não sei, não tenho conhecimento de como esteja, mas o importante seria que todas estas, né, tivessem esse incentivo para que tantos outros atletas tivessem essa mesma oportunidade. E em relação à rede municipal, como você bem citou aí, de fato, né, por vezes, a Secretaria Municipal de Educação abre um edital para os professores de educação física escrever projetos de modalidades. Né? Eles que já são servidores do município, sendo professores de educação física, né, tendo essa oportunidade de desenvolver algum projeto de modalidades. E com isso um incentivo, um incremento mais financeiro. Mas quando a gente vai ver as inscrições, a finalização, são mínimos. Né? Então a gente precisa realmente fomentar ainda mais isso com os nossos professores ou abrir outras possibilidades. Né? Como se tinha o Mais Educação, ou alguns projetos até que já acontecem de forma voluntária nas nossas escolas, né? Possa realmente ter esse incentivo, né, financeiro de alguma forma para esses externos. Por outro lado, né, até que serve até como complemento. A gente está para fazer a entrega agora nos próximos dias de alguns tatames para a rede pública municipal, através de uma emenda impositiva do nosso mandato, né, fortalecendo esses projetos que já existem ou possibilitando que outros mais venham a acontecer. Isso aí, meu amigo. Eu deixo os parabéns aqui para você Obrigado. pela iniciativa. Realmente, as escolas precisam de tatames, né? É fundamental o tatame. Demais. Hoje, como eu disse, algumas escolas já acontecem projetos, mas é no chão. No chão. Né? O karatê ainda dá para praticar. Não na sua totalidade, porque hoje, né, devido ao dinamismo... Tá tendo até umas projeções... Sim, hoje já existe. Hoje, que eu digo, no meu tempo ainda de atleta, já foi onde estava se iniciando, mas hoje ainda mais. Então, não tem como fazer um treino completo, digamos assim. Né? Com essa chegada dos tatames, né, isso vai ampliar ainda mais esse treinamento. O judô e o jiu-jitsu, eu nem cogito, porque de fato tem que ter. Né? Não tem como ter um treinamento de judô e jiu-jitsu no chão batido, no chão duro, no chão, né, da quadra. Apesar que eu vi um vídeo, os cabas lá na África, treinando judô lá no chão, meu amigo. Era cada quedão. Eu disse, sabe como é que os caras aguentam? Acontecer pode, né? Mas sabe que não é o ideal. Claro, e ainda mais para os alunos. Necessidade ali, né? Os alunos da escola. Então, é melhor que a gente tente possibilitar, né? E se Deus quiser, logo mais esses tatames estarão disponíveis para que nossos atletas e nossos alunos atletas possam utilizar da melhor forma. Isso aí, meu amigo. Eu quero deixar aqui o agradecimento por você ter comparecido aqui. Eu que agradeço o convite. Espero que você venha aqui mais vezes também, certo? O convite, né, tendo o convite, melhor dizendo, estou aqui à disposição, né? E falando um pouquinho também da Câmara, né, nós, esse ano, né, nós que eu digo a comissão que estou como presidente, né, da Constituição e Justiça, a gente também fez a solicitação e já foi criada a Comissão de Desporto e Cultura aqui da casa, até para que a gente possa debater mais assuntos pertencentes ao mundo esportivo, né, mais projetos de leis, mais solicitações. E na próxima semana vamos estar realizando, né, mais uma comenda, né, Miguel Caenga. Eu vou ser homenageado também. Pronto. Que é, né, Miguel Caenga, meu avô, né, que foi um militante, digamos assim, na parte esportiva, foi por diversos anos presidente do Potiguar Esporte Clube, foi ex-jogador de futebol, né, e a gente vai estar, né, que é justamente uma comenda relacionada ao desporto aqui da nossa cidade.
Então, com muita alegria, a gente vai estar realizando por mais um ano essa comenda, homenageando nossos desportistas ou incentivadores do esporte aqui de Parnamirim. Coisa boa, é muito bom esse reconhecimento, né? Tem muitos professores aqui que têm uma trajetória muito bela no esporte e que muitas vezes não tem esse reconhecimento, né? É. E já voltando, né? Mas já para devolver para você, para a gente, né, ir caminhando para a conclusão, é algo que você falou que é muito importante, o reconhecimento. Né? Tem a nossa primeira lei, a que ela assumiu o mandato lá em 2021, foi justamente instituir no nosso município o Dia Municipal do Desportista. Qual o impacto disso? De forma bem direta, é o reconhecimento. Reconhecimento. Muitas vezes é melhor do que dinheiro, o reconhecimento. Só você saber que alguém está lhe vendo, que alguém está reconhecendo o seu esforço, né? Porque quando aquele atleta ou aquele professor, seja professor formado em educação física ou professor apenas por dedicação, né? Ele chega a ganhar uma medalha ou participar de uma competição de um nível mais alto, não foi do dia para a noite. Ele percorreu uma longa estrada para chegar àquele objetivo. Ali é o final de um caminho. É verdade. Né? Então, a gente precisa pelo menos reconhecer. Né? Eu falei isso na homenagem que tivemos a semana dos alunos que participaram do Gernes, e já falei em algumas entrevistas. E uma das minhas tristezas maiores, né, apesar de ter, graças a Deus, em modéstia à parte, uma caminhada esportiva muito produtiva, foi de nunca ter sido... tendo esse reconhecimento no meu município. Sim. Nunca recebi uma simples moção de aplausos ou coisa do tipo daqui de Parnamirim. A única vez que eu ia receber uma ajuda de custo foi vetada dias antes de recebê-la para eu participar de um brasileiro. Mas nem por causa disso eu deixei de participar. Né? Graças a Deus tem o famoso patrocínio, ou os amigos dos meus pais, né, que ajudaram, e a gente esteve lá levando o nome de Parnamirim nesse brasileiro. Mas por isso que, desde o primeiro início, né, primeiro passo do mandato, lá em 2021, a gente procurou ter esse reconhecimento e destinar esse reconhecimento para todos os atletas, sem esquecer das outras partes, né? A questão de ajudas financeiras, né, ajudas de custo, né, que a gente vem procurando firmar uma política pública realmente eficaz do esporte aqui no nosso município, mas sem esquecer esse reconhecimento que a gente vem fazendo de forma rotineira aqui na Casa do Povo. Então é o mínimo que se deve ter. Né? E eu fico muito feliz de poder estar tendo essa possibilidade hoje em dia de fazer essas homenagens. Muito bem. Quero lhe parabenizar mais uma vez, que eu não sabia que essa iniciativa tinha sido sua. Viu? Que espero que você contribua cada vez mais com o esporte. Com certeza. De uma forma geral, não só nas artes marciais, mas de uma forma geral. Não, isso é uma das nossas obrigações pessoais, realmente, por tudo isso que a gente conversou até agora. Né? Não poderia fazer diferente. Né? Eu costumo dizer que eu sou fruto do esporte. Muito do caráter que eu tenho hoje, das atitudes que eu tenho hoje, são justamente resultados, né, dessa minha vida esportiva, dessa minha caminhada desde a natação, como a gente conversou lá no início, mesmo com a passagem repentina do futebol, mas, né, não como praticante, mas gosto muito do futebol, acompanho o futebol, né, e muito mais pelo karatê, da forma que ele me moldou realmente para hoje, de fato, ser um cidadão de bem e, graças a Deus, ser um representante do povo aqui em Parnamirim. Isso aí, meu amigo. Mais uma vez eu lhe agradeço pela presença. Estamos chegando aqui ao final do mais um podcast. Até o próximo, pessoal.